9 jovens experientes entram nas montanhas Urais em pleno inverno, carregando barracas, diários e a confiança de quem já enfrentou o pior da natureza. Dias depois, o silêncio toma conta da expedição, e o que seria apenas mais uma travessia se transforma em um dos mistérios mais perturbadores do século. Uma barraca rasgada por dentro, pegadas na neve levando ao nada, e corpos encontrados em condições que desafiam qualquer explicação simples. O incidente do Passo Dyatlov não é apenas uma tragédia congelada no tempo, é uma pergunta aberta que até hoje insiste em não ser respondida. Curiosofobia. O vento corta como lâmina nos montes Urais, e a paisagem branca parece não ter fim. Um vazio que engole sons e intenções. Um grupo de jovens experientes avança sobre a neve profunda, carregando mochilas pesadas, risadas contidas e a certeza de que estão preparados para qualquer coisa. Eles não estão fugindo de nada, estão indo em direção a um desafio, uma travessia que promete glória silenciosa e superação pessoal. Cada passo afunda no gelo, como se a montanha estivesse testando a coragem deles, observando em silêncio. Eles já haviam feito expedições difíceis antes, cruzado terrenos hostis, dormido sob temperaturas extremas. Nada ali parecia fora do controle no início. Os registros, os diários, as fotos mostram rostos cansados, mas confiantes. Gente que sabe exatamente onde está pisando, mesmo quando o chão desaparece sob a neve. A trilha se estende por dias e a rotina vira um ritual preciso. Montar o acampamento, derreter neve para beber, ajustar os equipamentos, rir do frio para não sentir medo. A noite chega cedo, pesada, e o céu parece mais baixo, como se estivesse pressionando o grupo contra a montanha. Em uma dessas noites, eles decidem montar a barraca em um ponto exposto. Um erro pequeno aos olhos de quem confia demais na própria experiência, mas que muda tudo. As fotos tiradas nesse dia são inquietantes quando vistas depois. Não mostram pânico, mas existe algo estranho no enquadramento, no jeito como o horizonte parece torto, como se o mundo estivesse levemente fora do lugar. É como olhar para um instante congelado antes de algo que ninguém consegue prever. A barraca é erguida no meio da encosta. O vento ganha força e uiva como um aviso antigo. Dentro dela, o grupo se aperta, dividindo calor e silêncio. O frio não é apenas físico, ele entra nos ossos, na respiração, no pensamento. Em algum momento da madrugada, algo acontece. Não há registro escrito, não há fotos. Só o vazio entre o antes e o depois. O que se sabe é o que não faz sentido. A barraca foi encontrada rasgada de dentro para fora. Não desmontada, não aberta com calma, mas rasgada, como se sair rapidamente fosse mais importante do que sobreviver ao frio extremo lá fora. Eles deixam tudo para trás. Botas, casacos pesados, equipamentos essenciais. Saem quase descalços, vestidos de forma inadequada para uma noite que mata em minutos. As pegadas descem a encosta em direção à floresta, ordenadas no início, depois confusas, espaçadas, como se a lógica estivesse se desfazendo a cada passo. Esse detalhe sempre chama atenção. Pessoas em pânico costumam correr, deixar marcas caóticas. Mas ali, no começo, as pegadas indicam uma saída controlada, quase deliberada. Isso levanta uma pergunta perturbadora. O que faria um grupo experiente abandonar o abrigo de forma tão extrema? O silêncio toma conta da montanha novamente, como se nada tivesse acontecido. Dias depois, quando o grupo não retorna, as buscas começam. O tempo passa, a preocupação cresce e o frio não perdoa. Quando os primeiros rastros são encontrados, já não há esperança. Apenas a necessidade de respostas. O que as equipes de busca encontram não parece o fim de uma expedição comum. Parece o rastro de algo que saiu completamente do controle. Algo que ninguém conseguiu explicar naquele momento e que ainda hoje ecoa como um sussurro gelado entre as árvores dos Urais. Ali, naquele cenário branco e indiferente, começa o verdadeiro mistério.
Não apenas sobre como eles morreram, mas sobre o que os fez fugir da própria chance de sobreviver. E essa pergunta, enterrada sob camadas de neve e silêncio, ainda espera por uma resposta. Enquanto você imagina aqueles passos solitários marcados na neve dos Montes Urais e a barraca abandonada no meio do nada, conta pra gente o que essa história desperta em você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários qual teoria faz mais sentido para o incidente do Passo Dyatlov. As buscas avançam lentamente pela paisagem congelada, e cada metro percorrido parece mais pesado do que o anterior. A montanha não entrega respostas com facilidade. Primeiro surgem as pegadas, ainda visíveis apesar do vento, descendo a encosta em direção à floresta. Elas contam uma história silenciosa, passos humanos caminhando para longe da barraca, alguns descalços, outros com meias rasgadas, todos indo para um lugar onde o frio é ainda mais cruel. Os socorristas seguem esse rastro como quem lê um aviso tardio. As marcas não indicam corrida imediata. Há uma ordem estranha ali, quase disciplinada, que desaparece aos poucos, como se a lógica tivesse se dissolvido no meio do caminho. Na borda da floresta, sob um grande pinheiro, os primeiros corpos são encontrados. 2 deles estão quase nus, a pele marcada pelo frio extremo, as mãos feridas como se tivessem tentado escalar a árvore ou quebrar galhos com desespero. Ao redor, restos de uma fogueira improvisada, fraca demais para vencer a noite dos Urais. A cena não parece o fim de uma luta contra a natureza, mas o rastro de uma tentativa desesperada de adaptação após algo dar errado. Esses detalhes sempre chamaram a atenção. Os ferimentos nas mãos, a ausência de roupas, a fogueira pequena. É como se eles tivessem chegado ali sem plano, apenas reagindo ao que vinha acontecendo, tentando sobreviver minuto a minuto. Mais acima na encosta, entre a floresta e a barraca, outros corpos aparecem, espalhados como se estivessem tentando voltar. Um deles cai de bruços na neve, outro de lado, congelados no meio de um movimento interrompido. A posição dos corpos sugere intenção, uma tentativa final de alcançar algo que já não estava mais ao alcance. Esse padrão cria uma imagem perturbadora. Não é um grupo que se perdeu por completo. É um grupo que tentou corrigir uma decisão, como se o perigo inicial tivesse passado, mas o custo já fosse alto demais. Os dias passam e nem todos são encontrados de imediato. O inverno fecha o terreno, cobre rastros, engole pistas. Quando o degelo finalmente revela os últimos corpos, o mistério se aprofunda de forma definitiva. Eles estão em um vale parcialmente soterrados, e os ferimentos não se parecem com nada visto antes. Alguns apresentam fraturas graves no peito e no crânio, mas sem sinais externos compatíveis com o impacto. Não há marcas claras de luta, nem indícios óbvios de ataque. É como se uma força invisível tivesse agido com violência suficiente para quebrar ossos, mas sem deixar rastros claros na pele. Há ainda outros detalhes difíceis de ignorar. Roupas trocadas entre os membros, peças pertencentes a um sendo usadas por outro, tecidos com níveis anormais de radiação, um elemento que não deveria estar ali, perdido no meio da neve. Cada nova descoberta não esclarece, apenas adiciona camadas ao enigma. Esses elementos fazem a investigação se fragmentar. Cada resposta levanta 2 perguntas novas: avalanches, testes militares, fenômenos naturais raros, algo desconhecido. Nada se encaixa perfeitamente quando observado de perto. O relatório final tenta encerrar o caso com palavras vagas, descrevendo uma força desconhecida que teria levado o grupo à morte. Mas o papel não consegue enterrar o que foi visto. As imagens, os ferimentos, a sequência improvável de decisões continuam ecoando. O que aconteceu naquela noite não ficou preso ao passado. Ele permanece suspenso, como a neblina fria entre as árvores, esperando alguém que consiga enxergar além do óbvio. E quanto mais se observa, mais claro fica que aquela montanha não foi apenas o cenário da tragédia. Ela se tornou parte do mistério, guardando algo que talvez nunca tenha sido destinado a ser completamente revelado. Agora que os detalhes mais estranhos começam a surgir,
os ferimentos impossíveis e o silêncio oficial que se seguiu, aproveita para apoiar o canal com um like, se inscrever e nos dizer nos comentários no que você acredita que realmente aconteceu naquela montanha em fevereiro de 1959. Quando o caso chega ao fim no papel, ele está longe de terminar na memória coletiva. A montanha morta permanece em silêncio, mas tudo ao redor dela continua falando. Investigadores fecham pastas, autoridades escolhem palavras neutras, e a explicação oficial se apoia em algo indefinido, quase abstrato, como se nomear o inexplicável fosse suficiente para enterrá-lo. Mas o que aconteceu ali não aceita esse tipo de encerramento simples. A partir desse ponto, surgem as teorias. Cada uma tenta preencher um vazio específico deixado pela investigação. Algumas parecem plausíveis à distância, mas começam a se desfazer quando confrontadas com os detalhes do terreno, dos corpos e das decisões tomadas naquela noite. A hipótese de uma avalanche, por exemplo, sugere uma força súbita, capaz de expulsar o grupo da barraca. Mas o relevo não apresenta sinais claros desse tipo de deslizamento, e os equipamentos deixados para trás permanecem quase intactos. Além disso, as pegadas descendo a montanha contam uma história que não combina com a fuga caótica de uma massa de neve em movimento. Outras teorias apontam para testes militares secretos, luzes estranhas vistas no céu naquela época, relatos fragmentados de moradores da região e o silêncio rápido das autoridades alimentam essa possibilidade. Ainda assim, nada foi oficialmente confirmado, e os documentos disponíveis parecem sempre incompletos, como se partes essenciais nunca tivessem sido liberadas. Há também explicações baseadas em fenômenos naturais raros. Sons de baixa frequência capazes de provocar pânico, ventos extremos criando sensações físicas e mentais intensas. Uma combinação perfeita de condições que levaria pessoas experientes a tomar decisões incompreensíveis. É uma ideia sedutora, quase científica, mas que ainda deixa perguntas importantes sem resposta. O mais inquietante é que nenhuma teoria explica tudo. Algumas justificam a saída da barraca, outras os ferimentos internos, outras o comportamento estranho do grupo, mas nenhuma consegue amarrar todas as pontas sem deixar algo de fora. Com o passar dos anos, o caso é reaberto, revisitado, reinterpretado. Novas análises surgem, tecnologias modernas revisam dados antigos e conclusões mais recentes apontam para eventos naturais complexos. Mesmo assim, o sentimento permanece o mesmo. Há algo ali que escapa, algo que não foi registrado, não foi fotografado, não foi escrito nos relatórios. Talvez o maior mistério não seja exatamente o que aconteceu, mas o que nunca foi contado. As pausas nos depoimentos, as páginas ausentes, os silêncios estratégicos. Em casos assim, o que não se diz costuma ser tão importante quanto o que é afirmado. Hoje, a Montanha Morta segue como um marco invisível no imaginário coletivo. Não apenas como local de uma tragédia, mas como um lembrete de que nem tudo pode ser completamente explicado. 9 pessoas entraram ali confiando em sua experiência, em seus mapas, em sua lógica. Nenhuma delas voltou para contar o que realmente viu ou sentiu nos últimos momentos. E talvez seja exatamente isso que mantém o caso vivo. A ausência de uma resposta definitiva cria espaço para a dúvida, para o medo e para a imaginação. Cada nova geração olha para esse episódio e tenta encontrar sentido onde ele parece não existir. No fim, a Montanha Morta não oferece conclusões, apenas perguntas. Ela permanece ali, coberta de neve e silêncio, guardando uma história fragmentada, feita de decisões interrompidas e caminhos sem retorno. E enquanto não houver uma resposta que una todas as peças, o caso Dyatlov continuará sendo menos sobre o passado e mais sobre o desconforto de aceitar que, às vezes, o mistério vence. Quando a neve finalmente se fecha sobre as últimas pegadas e o mistério do Passo Dyatlov continua sem resposta, a única forma de manter essas histórias vivas é com você aqui com a gente. Então deixa seu like, se inscreve no Curiosofobia e ativa o sininho para não perder nenhum novo enigma que ainda ecoa o silêncio das montanhas e da história.